Estação Entrevista. Olha só, voltou para a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, vereador Claudir Maciel do PSD, e já voltou, inclusive, com tudo, né? Com tudo. A volta foi tamanha que ontem até tiveram que fazer a reunião, a sessão, na sala de reuniões, porque no plenário não deu. O teto estava caindo. Mas não foi por causa do Claudir, foi por causa da chuva, né, Claudir? Boa tarde. Boa tarde, Elias, aos telespectadores. Prazer estar aqui. Perfeito. Agora, Claudir, você já voltou e falando algo que estremeceu muita gente, deixou muita gente preocupada, questão do afastamento, ou pedir o afastamento do prefeito e de um colega seu da Câmara, o vereador Elton Garcia. Como é que é essa história? Olha, Elias, na verdade, você, como eu, né, sabe tão bem como o Balneário se desenvolveu, a dinâmica da nossa cidade. É uma cidade respeitada, né, no estado, do Brasil e até internacionalmente. Né? Por quê? Porque é uma cidade que vai fazer agora 50 anos, mas uma cidade que tem história maior do que cidades de 200, de 300 anos, né? Que se desenvolveu economicamente graças à velocidade da tomada de decisões, né? Principalmente da classe empresarial. E o poder público não pode ficar para trás, né? Nós temos em Balneário uma série de questões que estão se enrolando meses após meses, anos após anos, e que acabam não saindo, né? Falar aqui do centro de eventos é uma expectativa do governo do estado, mas Balneário tem que puxar essa discussão e fazer com que as coisas aconteçam, né? O governador tem 295 municípios para cuidar. Aquele que puxar mais, aquele que pressionar mais, vai levar vantagem. Nós temos a questão da saúde para resolver, que está aí a trancos e barrancos, né? Nós temos a questão da limpeza da cidade, do alargamento da faixa de areia, e essas decisões, né, elas estão se acumulando. Eu volto para a Câmara, depois de uma passagem ao governo do estado, né, mas ciente de que nós temos que resolver isso, né? E o que nós acabamos nos deparando? É com um conflito, um dilema diário, que eu leio na imprensa, ou escuto ou assisto, né, das cobranças que se tem em relação a um posicionamento político do parlamento municipal. E eu levei justamente essa preocupação. Existiu uma investigação ano passado, 14 pessoas foram presas, há uma denúncia forte em relação a um volume, segundo o Ministério Público, de mais de 80 milhões de reais, que teriam saído carimbados com verba de propina e inclusive com a assinatura do prefeito. Inclusive o próprio prefeito foi denunciado pelo Ministério Público, em que aguarda o posicionamento do Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, né? Eu disse que a Câmara tem que se posicionar, né? Nós não podemos a cada dia ficar pipocando, eu não sei, eu vou ver, vamos tomar uma decisão. Eu não tenho nada a ver com isso. O vereador que não tem nada a ver com isso, o cidadão de Balneário Camboriú que não está envolvido, né, nessas denúncias tem que se posicionar e dizer, olha, afasta o que está ruim e a cidade precisa andar. E isso, na minha opinião, envolve o legislativo e envolve também o executivo na figura do prefeito que foi denunciado, né? Isso nós temos que esclarecer. A parte, as denúncias, essa questão legal toda, Elias, né, é inegável que a cidade, após essa operação, parou, né? Nós estamos com seríssimos problemas, né? Só satirizando um pouco, hoje uma professora chegou para mim e disse, pô, vereador, você quer afastar o prefeito? De que jeito? Se o prefeito já está afastado da cidade. Você não vê o prefeito, né, em nenhum ambiente, em nenhum debate, conduzindo nenhuma discussão que possa trazer uma solução em relação às questões do Balneário Camboriú. Nós tivemos na temporada passada, né, um grave problema de falta de água. Esse ano foi menor, mas ainda houve, né, e nós temos uma companhia de água e saneamento que tem sobra financeira. Não precisa nem buscar empréstimo, tem dinheiro em caixa para resolver os seus problemas, né? Tem um reservatório aqui que foi construído com dinheiro do município de Balneário Camboriú, né? O R3 aqui no bairro das Nações, que não funciona até hoje. Inexplicavelmente não funciona, né? Qual é a dificuldade de fazer isso? Só o R3 tem, na Rua Venezuela, tem maior reservação em volume de água do que toda a reservação do município de Camboriú. Toda a reservação. É o dobro da reservação. Ele foi feito justamente, isso já está uma discussão há mais de 15 anos, esse problema. A falta de água, a preocupação não é de hoje. Então, já havia preocupação, foi destinado verba, foi construído, foi inaugurado em 2012, nós estamos em 2015 e ele não funciona. E isso poderia ter amenizado boa parte desta falta de água, principalmente aqui na região do bairro das Nações, Pioneiro, Ariribá
e as regiões mais altas, né? E não está acontecendo, né? Então eu trago essa preocupação para a Câmara, né? Se o prefeito, sei lá, desanimou, né? Às vezes acontece, a pessoa, né, no seu íntimo lá, entrega os pontos, né? Nós precisamos permitir que a cidade continue andando, né? Hoje nós não temos secretário de saúde, né? Parece que o da Obras é demissionário, né? O da EMASA não tem, a da administração não tem, não se sabe quem é o presidente da Compur que está cuidando da passarela que consumiu mais de 30 milhões de reais e que está parada lá, né? Então essas coisas são ofensivas, principalmente em um momento que o Brasil vive, né, de retração da sua economia. O dinheiro está difícil para ganhar. Quem trabalha sabe disso, né? E o poder público não pode se dar ao luxo de ter obras milionárias como um reservatório de água, como uma passarela daquela, se era certo ou não investir 30 milhões é outra história, mas que está lá, que é um dinheiro público que está parada, né? Nós precisamos ter uma solução para isso. Quando eu falo do hospital, Elias, eu conheço muito bem a questão da saúde balneário, né? Fui presidente da Comissão de Saúde 8 anos, iniciei o primeiro convênio em 2002 da Prefeitura com o Hospital Santinês. Até então a Prefeitura não botava nem um centavo no atendimento hospitalar, era só o que vinha do SUS. Ali nós começamos a botar 45 mil reais por mês, em 2002. 2003 foi para 60, 2004, 2005 foi para 108, enfim. Em 2009 ele estava em 200 mil reais, 208 mil reais por mês, 2 milhões e meio que a Prefeitura botava no atendimento hospitalar. Hoje a Prefeitura está botando 35 milhões por ano. Se você disser que a diferença de 2 milhões e meio para 35, ela deveria ter mudado significativamente o atendimento de saúde, é correto, mas não é o que aconteceu. Então, não é o quanto você gasta, mas é como você gasta, né? E eu estou falando aqui de coração aberto, né? Independente de posição política, acho que o prefeito tem que compreender isso, sentar à mesa. Eu disse, olha, os meus quase 2 anos que passei no governo do Estado, ajudando o governador, quero colocar à disposição para percorrer esses caminhos e buscar ajuda, se necessário for, para resolver esses problemas, né? Nossa cidade é considerada como uma carreta carregada, ela não pode parar, porque depois que parar para ela arrancar, vai demorar muito mais tempo do que uma cidade pequena que não tem o volume, né, de negócios e de pessoas e a importância que tem Balneário Camboriú. Agora o prefeito, primeiro vamos uma questão aqui, depois vamos tentar uma questão legal, mas primeiro essa aqui, né? O prefeito anunciou em diversas oportunidades, disse, conversou, manteve reuniões com os partidos da base, queria oxigenar a administração, queria fazer algumas mudanças para o balneário começar a ter aquele ritmo que tinha. Será que é possível ainda fazer essa oxigenação ou tem que chamar a White Martin mesmo? Não, eu acho que é possível. Elias, eu assim, né, eu tenho muito claro assim a vida humana e compreendo que aquela história de que dinheiro não traz felicidade, isso é muito verdade, porque a felicidade tem que estar dentro de você. Se você for um infeliz, um depressivo, você pode ganhar na loteria que você vai cometer suicídio. Nós temos casos aí, né, seríssimos disso, né? Agora, tem pessoas que na sua simplicidade, né, na sua pobreza, né, na sua humildade ali, conseguem ser felizes, né? Nós temos que ter motivação na administração municipal. São mais de 5 mil funcionários. Sabe quanto é que a folha de pagamentos passa, acho que de 230 milhões. Que nós investimos por ano para um funcionalismo em que o alto escalão tem que estar motivado para puxar essa motivação. Se o alto escalão estiver desmotivado, como é que ele vai motivar essa massa aí? Como é que os serviços vão andar? Não vão andar, né? E aí os problemas vão se acumulando. Eu acho que sim, a qualquer momento é possível resgatar isso, mas tem que ter uma motivação, tem que ter sim uma oxigenação, como você colocou, para que as coisas possam andar, né? Prometer e não acontecer, isso só vai agravar o problema. Perfeito. Agora, legalmente, quando o senhor fala em possibilidade de pedir ou se exigir o afastamento do prefeito e até do seu companheiro lá de Câmara Municipal, legalmente, existe uma forma para isso? Existe, assim, a minha opinião, o vereador Elton Garcia é um bode expiatório dessa história, né? Tem lá o grau de responsabilidade, tá? Pelo menos anunciado nas denúncias, né? Mas foram presas 14 pessoas, entre servidores de alto escalão do município e empresários ligados e denunciados por favorecimento, né? Nós precisamos compreender isso, né, para entender que existe uma CPI na Câmara em andamento,
né? Inclusive, eu sou membro, ontem participei da primeira reunião, levei essa preocupação, né? Esta CPI, ela tem que emitir um posicionamento e ela pode sim, regimentalmente, através do artigo 102, propor uma comissão processante e fazer o afastamento, sim, daqueles que têm mandato, né? Os funcionários já foram afastados, mas dos que têm mandato, pelo menos temporária, para duas razões. Primeiro, para que se esclareça juridicamente se tem culpa ou não, né? Não estou dizendo que tenham culpa, mas há uma denúncia grave do Ministério Público. Eu não quero crer que o Ministério Público tenha se dedicado quase um ano de escutas telefônicas, né? Elaborado quase 3.000 páginas de documentos, né? Tido toda a autorização do juiz, e em vão. Eu creio que tenha subsídios, ou pelo menos indícios fortíssimos em relação a isso, né? Então, uma coisa é a jurídica, a outra é a administrativa, né? Tanto a Câmara quanto a Prefeitura, em razão dessas denúncias, estão sofrendo gravemente, estão sendo afetadas gravemente na parte administrativa, né? No andamento dos seus trabalhos. A imprensa, a opinião pública, cobra diariamente um posicionamento em relação a isso. Perfeito. Então, quer dizer, as próximas semanas vamos ter possivelmente desdobramentos. Exatamente. Eu já ontem, com a minha assessoria, estava construindo, né, justamente esta apresentação de entendimento, né, e nós temos que dizer, olha, infelizmente, quem está na vida pública está sujeito a isso, né? Eu também já recebi críticas, já fui fazer o esclarecimento, mas estamos aqui, né? Agora, quem teve vamos dizer, uma denúncia grave como essa, tem que prestar os esclarecimentos, né? Feito isso, se é inocente, vai ser absolvido, se não é, vai acabar sendo condenado. Agora, não pode a estrutura administrativa do município, do Executivo e do Legislativo, ficarem paralisadas em razão dessas denúncias. Ok. Vereador Claudir Maciel, obrigado pela presença conosco aqui, sempre é um prazer tê-lo aqui. Te agradeço. Aliás, até de novo visual, né? Quem está na TV Mocinha, quem está na Voltando internet. aos velhos tempos, Elias. Voltando aos velhos tempos. A minha está um pouco mais branca, com certeza. Isso aí, mas tu também já foi. Inspiração nossa. Tá certo, então. Boa grande abraço, grande abraço. Estação Entrevista.